dia, vamos juntos para mais uma semana aqui no Jogo Aberto. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA já agita os Estados Unidos e os corações dos nossos representantes. O primeiro clube brasileiro a entrar em campo foi o Palmeiras, que criou boas chances, mas só ficou no 0-0 contra o Porto. Já o Botafogo comemorou a vitória por 2-1 sobre o Seattle Sounders. Hoje é a vez do Flamengo estrear contra o Esperance na Filadélfia. E amanhã tem Fluminense e Borussia Dortmund. Mas o que chamou a atenção até agora foram as goleadas de 4-0 do PSG sobre o Atlético de Madrid e a de 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. E por aqui a passagem de Luiz Zubeldia pelo São Paulo está chegando ao fim e o nome de Hernan Crespo ganha força para retornar ao clube. Acho que não é o momento de jogar a responsabilidade do treinador, mas sim dividir essa responsabilidade, porque quando ganha, ele é o melhor treinador, quando a gente ganha, somos os melhores jogadores. Várias vezes já superou e já deu volta por cima e não vai ser diferente dessa vez. No primeiro tempo a gente conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu fazer 2 gols. No segundo tempo deu uma caída, mas creio que, como eu falei, o fator torcida, o fator casa ajudou muito eles e eles conseguiram colocar uma pressão no final. Agora é corrigir os erros e ver o que o treinador dele vai falar agora para a próxima semana e trabalhar firme para o próximo jogo. Fluminense es un privilegiado estar aquí y sabemos también da responsabilidad do peso que a gente carrega de deixar ese escudo no topo. Sabemos que vamos a estar representando esas cores, vamos a estar representando o Brasil, vamos a estar representando a América do Sul. Obviamente a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano e hoje estar enfrentando essas equipes, os melhores do mundo assim, porque aqui estão os melhores, vai ser algo muito bom de experimentar também. Orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce, mas enfim, seguimos. Muito bem, por aqui comigo já estão prontos para mais uma semana de trabalho, justamente pensando na Copa do Mundo de Clubes, o trio do Jogo Aberto dessa primeira parte do programa. Cicinho, Cícero João, bom dia! Quer dizer que Luiz Zubeldia está dando adiós ao São Paulo? Bom dia, Renata, bom dia, meninos. Ao que tudo indica, sim. Né? O Zubeldia, na minha opinião, se ele optou por sair, é um belo de um pipoqueiro. Eita! Ai. Edu Dracena. Era aquele duelo mais esperado, clube europeu, o Porto e o Palmeiras criou as suas chances, foi pra cima. O goleiro Cláudio Ramos fez milagres, mas o Palmeiras ficou no 0-0 e não venceu na estreia. Edu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos secadores. Bom dia. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, Renata. Pena que a bola não quis entrar realmente. Gostei da atitude dos jogadores, gostei do que foi apresentado e eu acredito muito na classificação do Palmeiras para a próxima fase, não tenho dúvida disso. Ronaldão, secadores, quantos em casa você usou? Imagino que muitos. Bom dia. Bom dia, menina Renata, bom dia, seus cavalos. Mas eu sei o que tá dando azar pro Palmeiras. O quê? Aquela estrelinha mentirosa no peito, né? É Porque isso, se irmão. falar que aquela estrelinha é de campeão mundial, dá um azar desgramado. Agora me diz uma coisa, Edu. Escute a FIFA. O São Paulo jogou esse final de semana? Como que é? O São Paulo jogou esse final de semana? Não teve jogo, não. Porque o Cicinho falou que o homem caiu já, não quer mais homem, come pipoqueiro. O São Paulo não jogou pra ele cair. E caiu ainda? E caiu. Meu Deus. Mas os resultados do Campeonato Brasileiro pesaram bastante. Não é quando você não ganha do Mirassol, do Bahia e também do Vasco da Gama, perdendo 3-1 em casa. Não sei não, hein? Bom, vamos discutir isso e muito mais na sequência. Agora vem comigo que eu tenho aquele recadinho da hora para começar bem o programa, não é? Tudo com a estreia do Flamengo logo mais. É hoje, Flamengo e Esperance da Tunísia. Todos os detalhes lá no YouTube do programa e na sequência tem muito mais. Bate no peito e grita isso aqui é o... O clima tá, acho que muito bom, todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? A primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então
A expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então de estar vivenciando algo novo e também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio. Então acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. E a expectativa do Mundial é muito grande. É uma competição única que vai ser a primeira vez que vai ser disputada. Então acho que vai ser uma experiência muito boa e nos vai dar um panorama como é que a gente está preparada para o Mundial e para o que resta no final do ano. O que mais assim posso falar é estar aqui é como um privilégio de que a gente pode jogar contra grandes times, contra grandes jogadores, encontrar grandes goleiros, como você falou também. Cria uma expectativa muito grande, não só para nós, sino para cada time que tenha a possibilidade de jogar esse Mundial. E nossa expectativa é muito alta porque sabemos que temos um grande elenco que pode fazer diferença dentro do campo e isso é o que a gente vai buscar tentar fazer em cada jogo. Patamar, hein? Copa do Mundo de Clubes, times tradicionais da Europa, do mundo inteiro, grandes duelos, goleadas, jogo tenso, Palmeiras e Porto, não é? Tudo isso ainda hoje. 10-0, achei demais, muito além da conta e do esperado. O 0-0 entre o Inter Miami com o Al-Ahly, ok. E o 4-0 do Paris Saint-Germain para cima do Atlético de Madrid foi uma surpresa também. Ronaldão, 10-0 é um placar. Como é que os caras ficam no vestiário quando termina um jogo assim? Não, o pior que eu li depois de uma entrevista, alguns jogadores falando, se a gente perder de 2, 3, tá bom. Como é que você vai pro campo já querendo perder só de 2 ou 3? Já leva 10. Leva 10 de desconto. Agora, se fosse aqui um time brasileiro, né? O pessoal falou assim, não, você respeita o time adversário que é fraquinho, fazendo gols. Então já que é pra fazer gol, tem que ser um caminhão desse. Com 10 gols. Aí a gente começa já a pensar naquela equiparação de futebol brasileiro, futebol europeu, aí que nós vamos vendo um confronto. Se o Bayern pegar algum time brasileiro aí, eu não quero nem ver o que vai acontecer. O Musiala entrou no jogo, fez 3, saiu como o grande destaque, mas muita gente jogando. Thomas Müller estava inspiradíssimo, o Olise também, enfim, o time todo correspondeu, o Neuer lá com aquela categoria que a gente conhece, 39 anos. E nem sujou o uniforme. Não, vai usar a mesma roupa pro próximo jogo. Tá lá. Cicinho, 4-0. E olha, foi um chocolate, um predomínio do Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid parecia que fisicamente muito mal, sentindo o calor. É verdade, Renata. E acredito assim que foi o jogo mais surpreendente pela questão do placar elástico, porque não é normal uma equipe do Simeone, né, que é um treinador aí que dispensa comentários, está há tantos anos à frente do Atlético de Madrid, pegar um Atlético de Madrid tão desligado. Ok, coloca a desculpa no calor, mas também, por outro lado, estava calor. E eis a diferença, né, do Luiz Henrique, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Henrique na Roma e ele é um cara que exige a todo momento nos treinamentos. Então a equipe a ser batida realmente vai ser o PSG. Não acreditava nesse placar tão elástico, mas o PSG deu a prova que ele está levando essa competição muito a sério. E se o Atlético Madrid chegou sem levar a competição a sério, depois dessa vergonha que passou na estreia, esse grupo aí tá bem complicado. Então, acredito que o PSG vai ser essa equipe a ser batida nessa competição. Se o Atlético de Madrid reagir, piora para o Botafogo, que está nesse grupo. Exatamente. E o PSG, para quem tinha dúvida, tá tudo bem, ganhou a Champions. Tá com fome de mais título, infelizmente. Ou, felizmente, para quem não tem nada a ver com esse campeonato, tipo eu, torcedora neutra, nós aqui, tá ótimo, não é? Vocês aqui. Não, eu tô torcendo pro Palmeiras. Vocês aqui, entendeu? Todo mundo. Edu,
torcer pro Palmeiras perder. Ô, Edu, agora vamos falar de um jogo super importante pro Palmeiras. Foi 0-0 na estreia do campeonato entre Inter Miami e Al Ahly. Um resultado que pro Palmeiras, se ele jogar bem e fizer a sua parte, tá legal. Também acho, Renata. A gente viu que foi um jogo, no primeiro tempo, o Al Ahly foi muito superior à equipe do Messi. Poderia ter feito gol com o pênalti ali que o goleiro pegou. E no segundo tempo, parece que o time também cansou do Al Ahly e o Inter Miami cresceu. Teve alguma chance ali também, numa bola parada, que o goleiro também pegou. Então eu vejo assim, o empate desse jogo com o empate do Palmeiras não foi tão ruim assim, porque se um time tivesse vencido ia complicar mais ainda. Mas, como eu falei, continue acreditando no Palmeiras, porque a gente viu que dá para ganhar desses dois times que jogaram. Ai. Que foi, Ronaldão? Manifeste. Olhe pro Edu. Pode fazer um face-to-face. Não, deixa eu o falar. cara a cara. Que foi? Vocês começaram bem também? Claro. Tá bom, então. Oxe. Não. Olha, daqui a pouquinho cada um vai opinar sobre isso. Eu acho que teremos bastante diversidade em termos de comentários aqui. Bom, para quem tá ligado na Copa do Mundo de Clubes, tem mais confrontos nessa segunda-feira. Olha que jogo interessante, o Chelsea jogando contra o Los Angeles FC, lá em Atlanta, às 4h. Olha aqui, Boca Juniors e Benfica, jogo em Miami, 7h. E aí, o mais aguardado, por quem acompanha o futebol brasileiro deste dia, é Flamengo e Esperance, lá na Filadélfia, 10h. Aliás, vamos pra lá agora. Nem precisa esperar o horário do jogo, porque o Thiago Leme já está trabalhando desde cedo, tá no meio da galera rubro-negra, que eu imagino tá motivada, tá vitaminada, tá esperando esse começo de campeonato. Thiago, pra você tudo de bom, excelente trabalho aí na Filadélfia. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, pro Edu, pro Cicinho, pro Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Estamos aqui para a estreia do Flamengo nesse Mundial de Clubes contra o Esperance da Tunísia e num lugar simbólico aqui na Filadélfia. Na frente do Museu de Arte, ali ao meu lado direito, ó, a estátua do Rocky Balboa, grande Rocky Balboa, né, boxeador do filme de Hollywood, e aqui na escadaria que ficou marcada no filme. E eu tô aqui com torcedores do Flamengo, a torcida Fla Filadélfia, que tá animada para essa partida, para essa estreia. Do meu lado aqui o Marcelo, que é o presidente da torcida Fla Filadélfia. Vem aqui, Marcelo. Ele estava me explicando que vem torcedor do Flamengo de vários estados dos Estados Unidos, também do Canadá. Marcelo, tão animados por esse jogo? É um jogo, na teoria, mais fácil hoje, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu não acho que seja o jogo mais fácil, porque o Esperance tem um bom retrospecto na região deles. Mas o Flamengo vai entrar para vencer. A gente vai chegar e entrar para tentar ganhar os 3 primeiros jogos e passar em primeiro para fugir do Bayern e pegar um adversário melhor, porque nós viemos para vencer. O Flamengo saiu do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, com esse problema do Gerson, se vai ser negociado ou não. Como você acha que o time chega? Botamos o líder e vamos continuar ali até o final do campeonato. A gente chegou para vencer. Tá aí, obrigado. Tá aí, ó, a galera fazendo festa que vem cá também, Gustavão, ó. 20, 30 e tão marcados mais à tarde, Renata, vai ter uma concentração aqui que são esperados centenas de torcedores. Aí vai ter bateria de escola de samba, vai ter bandeirão e o pessoal vai sair tudo junto aqui de metrô até o estádio Lincoln Financial Center, que é o palco dessa partida. Gustavão, você mora aqui na Filadélfia, você estava explicando, tem muito flamenguista, né? Expectativa de casa cheia? Muito flamenguista, não é à toa que a gente chama de nação. A gente está reunindo a Fla Filadélfia, New Jersey, Nova York. O pessoal de Orlando está subindo, Fla Khalifa já está presente, então é com muito orgulho que nós aqui que moramos na Filadélfia estamos sendo os anfitriões dessa grande festa e todo mundo está convidado aqui hoje às 3h30 aqui nas escadarias. A partir das 4h50 a gente segue para o estádio para fazer o famoso tailgate, que é o que os americanos fazem antes dos jogos. A gente também vai fazer a concentração lá por uma grande vitória hoje à noite, 2-0, fora o show do Arrascaeta. Para finalizar, claro que o adversário mais difícil é o Chelsea, né, do grupo. Os brasileiros, você acha que vão conseguir bater de frente com os europeus, no caso do Flamengo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem visto muitos jogos. O Felipe Luiz é um cara muito analítico, analisa bem os adversários, com muita humildade, obviamente, sabendo que eles estão na prateleira acima. Mas por que não enfrentar de frente a frente? Um empate sexta-feira e uma vitória hoje, eu acho que encaminha bem a nossa classificação. Obrigado, bom jogo. Um abraço, bom trabalho, tchau. Então tá aí, ó, festa da torcida do Flamengo aqui na Filadélfia, na inspiração do Rocky Balboa para essa estreia contra o Esperance da Tunísia. E a gente agora vai conferir uma reportagem especial sobre a estreia do Flamengo no Mundial.
A partida acontece na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. A equipe do técnico Felipe Luiz chegou nos Estados Unidos com duas preocupações. O volante Gerson, em negociação com o Zenit da Rússia, pode ser vendido após o Mundial e foi alvo de protestos de alguns torcedores. E o atacante Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por possível envolvimento com fraude de apostas. Com a presença dos dois atletas, a equipe treina desde quinta-feira na Universidade Stockton, ao lado de Atlantic City, em Nova Jersey. Mas apesar dos imprevistos fora de campo, o Flamengo chega confiante para a estreia no Mundial. Líder do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro está em bom momento e agora terá a possibilidade de medir forças contra adversários de outros continentes. Obviamente, a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano, e hoje estar enfrentando essas equipes, os melhores do mundo assim, porque aqui estão os melhores, vai ser algo muito bom de experimentar também. São diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? E também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, é sempre uma experiência diferente. Do outro lado, o Esperance conseguiu a vaga no Mundial pelo ranking da África. A equipe tunisiana, que tem uma torcida fanática, já ganhou 4 títulos continentais. O principal destaque é o meia argelino Youssef Belaili, mas o time também conta com 2 brasileiros, os atacantes Ian Sassi, ex-Vasco, e Rodrigo Rodrigues, ex-Juventude. Para sonhar em ir longe em um campeonato com 12 clubes europeus, vencer o time africano na estreia é imprescindível para as pretensões do Flamengo. Estamos preparados, tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo. O time carioca tem apenas um desfalque certo, De La Cruz, que se recupera de lesão no joelho. O lateral esquerdo Alexandro, que foi poupado de alguns treinos por desgaste físico, está à disposição. E o volante Jorginho, contratado junto ao Arsenal, pode estrear. A provável escalação do rubro-negro é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael ou Jorginho e Bruno Henrique. O fato do De La Cruz estar fora abre um espaço para o Jorginho, inclusive, ser testado como titular, apesar de ser o mais novo integrante desse ótimo elenco do Flamengo. A escalação foi ali, uma prévia, nada confirmado. Cicinho, se você estivesse no lugar do Felipe Luiz, time mais ofensivo, com mais atacantes, ou colocaria o Jorginho com a sua experiência, um cara que já ganhou a Eurocopa, um cara que tem já um lastro, uma bagagem no futebol? Renato, o Jorginho, ele é um excelente jogador, dispensa comentário, mas eu acredito que ele ainda não está entrosado, né, com o time do Flamengo. Se tratando de uma estreia contra um time pouco conhecido, sem expressão, tem que fazer igual o Bayern de Munique, entrar e tentar fazer o máximo de gols possível para deixar uma boa impressão. Então, o papel é você entrar com um time ofensivo, não há por que o Flamengo entrar receioso, porque o time do Flamengo é melhor e, como eu falei alguns programas atrás, o Flamengo tem time para brigar lá pelo título, então é entrar e ir para cima. Por exemplo, a gente viu ontem no jogo do Botafogo, o Correia entrou só no segundo tempo e estava desentrosado. Demorou para encontrar o seu espaço no jogo. Mas o Jorginho é um cara que ele tem muita experiência, é talentoso. Não sei se ele não vai aparecer mesmo nesse time titular, Edu. Renata, eu vou na linha do Cicinho. Eu acho que é muito difícil, principalmente até mesmo perante ao grupo, né? O Jorginho acabou de chegar, eu acho que de repente o Felipe Luiz dá a oportunidade no segundo tempo, até para conhecer mais. Ele não estava vindo treinando junto com esse elenco, então num Mundial, você colocar um jogador assim que não está acostumado, e eu penso assim, Renata, vai ser um jogo duro. Eu não acho que o jogo vai ser tão fácil assim não, porque a gente já viu aí o Botafogo tendo dificuldade. Contra o Esperance? Eu acho, Cicinho, eu não acho que não vai ser tão fácil assim como... Edu. Tá bom.
o que mais pesa é que são times que não se conhecem, não tem já... Então, tudo é novo. Não estão ambientados. Então, eu acho que esse desconhecimento, até em estratégia, às vezes pode complicar. E a estreia também, que sempre é mais nervosa. Mas a tendência, pelo menos o que todo mundo espera, é que o Flamengo vença a partida. Agora, a bomba desta segunda-feira não tem nada a ver com a Copa do Mundo de Clubes, e sim com o São Paulo, que acaba de anunciar o desligamento de Luiz Zubeldia. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando da equipe do São Paulo. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Também deixam o São Paulo os assistentes do treinador, e eles seguem dizendo que as conversas com o técnico foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe. O tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Cicinho, agora o que você pedia lá no começo aconteceu. Tchau, adiós, Zubeldia. Cicinho que derrubou ele. Não derrubei. Quando eu pedi, ele não caiu. Quando eu não queria que ele caísse, ele caiu. Ele pediu pra sair. Assim, na verdade, nós estamos precisando fazer um churrasco, eu e a diretoria do São Paulo, né? Até mesmo o Zubeldia. Eu acho assim, o Zubeldia, na verdade, ele acabou ficando refém daquilo que ele falou de Libertadores, né? Entregou tudo na Libertadores, ou um pouco a mais, e no Campeonato Brasileiro ficou devendo. Então, retira aquilo que eu falei no início da questão do pipoqueiro. Porque se ele tivesse pedido para sair, eu ia achar muito estranho. Até porque nós estamos falando de um clube grande como o São Paulo, o cenário, né, sul-americano, o futebol brasileiro é perfeito, né, para que aqui os sul-americanos possam se mostrar, digamos assim, né, os treinadores, e pedir para sair, abrir mão de uma multa rescisória, então também não acreditava. Então, se foi em comum acordo, a diretoria acaba optando que isso é melhor para o momento, vê que o Zubeldia não tem mais como tirar algo desses jogadores, e a responsabilidade agora passa para os jogadores. E se precisar de um nome novo, eu já tenho um nome novo na manga. E posso estar compartilhando com vocês aí. Quem? Então segura, só pra gente causar um suspense. Aquele suspense, aquele mistério. Porque voltaremos no assunto São Paulo, que agora não tem mais o Luiz Zubeldia no comando técnico da equipe. Bora lá, Fórmula 1. A Mercedes mandou bem com o George Russell. Venceu com autoridade no Canadá e essa briga pelo título da temporada está intensa. Antes do GP do Canadá, as perguntas estavam no ar. Com Russell e Verstappen na primeira fila, será que haveria outro incidente entre eles? George deu uma resposta com uma excelente largada. Outra pergunta. Como a Mercedes iria gerenciar os pneus com 50 graus de temperatura da pista? Russell também deu a resposta ao ficar mais tempo do que Max na pista, antes das duas trocas. O inglês controlou a prova. Quem sofreu mais com os pneus foi Verstappen, que ainda terminou a corrida em segundo. Já Gabriel Bortoleto, outra vez parou bem mais tarde do que os demais. Na volta 50 de 70, chegou em 14º. Que a gente tem capacidade, é só conseguir classificar numa posição um pouco melhor, que a gente viu que a gente consegue classificar ali sei lá, até 12º, acho que as chances de pontuar são muito mais altas. A última pergunta, como Lando Norris vai lidar com mais um erro? A 5 voltas do fim, ele tentou passar o companheiro Oscar Piastri. Não deu certo. Olha lá, o Norris bateu! O Norris bate! E bate. Bate a bandeira amarela, mas a pancada do Norris, o nosso ficou inconformado. It was all my fault. Oscar did nothing wrong, so I can only apologize to all my mechanics, the whole team, everyone in McLaren, and Oscar, because this isn't acceptable. Na frente, festa total da Mercedes, com a 4ª vitória da carreira de Russell e também para o 3º colocado.
Aos 18 anos e 9 meses de idade, Kimi Antonelli é o terceiro piloto mais jovem a subir num pódio na Fórmula 1, mas ele mal vai ter tempo de comemorar. Quarta-feira já começam as provas na escola. Definitely I will go with a good mood. I will go and do the test with a good mood. So definitely that will help. Russell em primeiro, Verstappen em segundo, Antonelli em terceiro. Um pódio sem McLaren desta vez. Mas Piastri salvou um quarto lugar e agora tem 22 pontos de vantagem sobre Norris no Mundial. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 2 semanas na Áustria, casa da Red Bull. Já muito futebol, passamos agora pela Fórmula 1 e vamos para o basquete norte-americano. Jogo 5 nesse playoff disputadíssimo entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Por enquanto, 2-2. Quem leva essa? Tô curiosa. Olá, falamos mais uma vez aqui diretamente de Oklahoma, aguardando o início do 5º jogo da final da NBA entre o time da casa, Oklahoma City Thunder, contra a equipe do Indiana Pacers. É uma final muito equilibrada até agora, empatada em 2-2 no último jogo em Indianápolis. Oklahoma conquistou uma virada espetacular nos últimos minutos da partida, com uma atuação sensacional do MVP da temporada, o craque do time, o canadense Shai Gilgeous-Alexander, que terminou como cestinha da noite, anotando 35 pontos. Por outro lado, o Indiana Pacers tem mostrado muita resiliência, já venceu nessa quadra o Oklahoma e pode mais uma vez conquistar uma vitória nessa noite, e aí, evidentemente, ficando mais próximo do título. Quem vencer 4 jogos primeiro leva a NBA, a taça da temporada, por enquanto a 2-2. Então, fica o convite para você. Nessa noite a bola sobe aqui nesse ginásio para Oklahoma City Thunder contra a equipe do Indiana Pacers. Por enquanto, série empatada em 2-2. Quem vencer 4 jogos primeiro conquista o título e nessa noite a vitória é fundamental. Um grande abraço para você. Até mais. Abraço para você também, Barão. Que disputa é essa? E você acompanha ao vivo logo mais aqui na Band. Agenda. A gente vai trazer informações do Fluminense lá na Copa do Mundo de Clubes. O começo do time carioca é em alto nível diante do Borussia Dortmund. Na sequência, Palmeiras, Subeldia fora do São Paulo. Botafogo venceu na estreia o Seattle Sounders e muito mais. No jogo 4, deu Thunder. Agora a série volta empatada para Oklahoma. Acrobático, mirabolante, um espetáculo! É Shai de um lado e Haliburton do outro. Tudo pode acontecer. Toda a emoção das finais da Band! Depois de toda a preparação na Carolina do Sul, o Fluminense chegou a Nova Jersey neste domingo, onde amanhã estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Borussia Dortmund. Antes da viagem, os jogadores tiveram a tarde livre no último sábado e se dividiram entre compras, descanso e até jogo de golfe. Após defender a seleção colombiana nas eliminatórias, Arias recebeu 3 dias de folga e foi o último a se juntar ao grupo na noite de sábado nos Estados Unidos. Bom, eu acho que é um torneio lindo, um torneio que todo mundo tem essa expectativa de participar. O Fluminense é um privilegiado estar aqui e sabemos também da responsabilidade do peso que a gente carrega de deixar esse escudo no topo. Sabemos que vamos a estar representando essas cores, vamos a estar representando o Brasil, vamos a estar representando a América do Sul. A notícia ruim foi a lesão confirmada de Soteldo. O atacante sentiu a coxa esquerda defendendo a Venezuela. Apesar de ter iniciado o tratamento em 3 períodos, Soteldo deve desfalcar o time durante toda a fase de grupos na competição. Logo mais, na parte da tarde, Renato Gaúcho vai conceder a entrevista coletiva aos jornalistas no MetLife Stadium, palco da partida de amanhã. Diferente da programação oferecida pela FIFA,
o elenco tricolor não vai ao estádio fazer o reconhecimento do gramado. Antes disso, agora pela manhã, a equipe tricolor faz o último treinamento no Harrison Stadium, a cerca de 20 minutos do local da partida de amanhã. Nessa atividade, Renato vai definir o time titular. A novidade a ser confirmada deve ser o retorno de Germán Cano. Expectante do que vai ser a nossa estreia, expectante do que vai ser a nossa participação no Mundial. Eu acho que a gente é muito consciente de que é um torneio muito importante, um torneio que gera muita ilusão no torcedor, no clube, um torneio especial. Então, contente de estar aqui e pronto para encarar esse torneio de semelhantes a mais. Copa Truck é na tela da Band e a quarta etapa da temporada de 2025, realizada aqui no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul, foi marcada por um acidente impressionante, envolvendo os pilotos Danilo Alamini e também o Paulo Salustiano, que acabou capotando o caminhão. Uma imagem forte e impactante, mas que felizmente não passou de um susto. Um toque muito forte, gente. Um toque, uma batida muito forte. A gente fez a curva 2, aí eu me posicionei mais fazendo a 3 por fora, dei espaço ainda, mas ele acabou na grama ali, pegou uma poça e acabou indo reto, ele nem teve o que fazer também, acertou a traseira e aí não tem o que fazer, virei passageiro, acabou batendo, faz parte, capotamos, faz parte, então o importante é que tá tudo bem. Falando de prova na Corrida 1, categoria Pro, o pole Rafael Abate liderou de ponta a ponta e conquistou a sua primeira vitória em 2025. Já na Corrida 2, com o grid invertido, quem largou na frente foi o Felipe Toso, mas não demorou muito para o Wellington Cirino, que saiu em terceiro, pular para a ponta. E com o acidente envolvendo o Paulo Salustiano, a corrida terminou em regime de bandeira vermelha. E o Cirino conquistou a primeira vitória dele também nesta temporada. A Copa Truck volta às pistas no mês que vem e com uma grande novidade. No sábado, dia 12 de julho, no Autódromo de Cascavel, no Paraná, a primeira corrida noturna da história da categoria. Já no domingo, no dia 13, tem a segunda corrida, fechando a quinta etapa da temporada de 2025. Melhor do futebol tem tanta coisa, tantas nuances pra gente verificar, acompanhar e comentar, não é? Já, Copa do Mundo de Clubes, Subeldia fora, não é mais o técnico do São Paulo. E agora, Ronaldão. São Paulo nem jogou e perdeu o treinador. Meu Deus do céu. Falando em visão, acompanhamos a estreia do Botafogo. Não foi com goleada nem com facilidade. Primeiro tempo muito bom. Botafogo abriu 2-0, mas a segunda etapa deixou o placar contra o Seattle Sounders em 2-1. Mas pelo menos venceu, que era o mais importante. Tá aí então, estreia do Botafogo vencendo por 2-1. Era o que se esperava. E a gente sabe que é um time que, na verdade, foi muito ofensivo. Eu até achei que ele foi com muita sede ao pote. Ele até admitiu na coletiva depois do Renato Paiva que não poderia ter sido tão aberto assim. Mas, enfim, experiências e vence a primeira partida, o que é mais importante. Porque é um grupo muito complicado. Ainda tem o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid. Fez a parte dele, né, Renata? Porque o Botafogo tinha que vencer esse jogo, porque aí vai decidir contra os dois times, né, que é o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então, fez um bom primeiro tempo, teve sim dificuldades, que é normal também. Agora, no segundo tempo, foi preocupante. O Botafogo deixou de jogar, né, deixou de agredir, né, a equipe adversária e poderia ter tomado o gol de empate no último lance ali se não fosse a defesa do John. Então, acho que foi uma experiência boa para que o Renato Paiva agora, nesses dois jogos que restam, né, ele possa, de repente, priorizar um pouco mais a parte defensiva, porque esses times vão atacar realmente o Botafogo e eu acredito muito que vai ser um belo teste para esse time aí. Ronaldão, claro que a sequência não é promissora, 2 timaços, o Botafogo vai aparecer em todos os lugares do mundo, pelo menos isso. Agora, tinha que vencer e ele foi ousado, mas vai ter que ser talvez mais cauteloso na sequência. Você falou tudo, ele foi ousado, o Paiva, né? Mas é o seguinte, numa competição como essa, mundial, e você tem que ter 100% de concentração, 100% de tudo. Você tem que ir para cima, você tem que arriscar mais, você tem que mostrar esse algo a mais. Depois,
você acaba... Foi o que aconteceu com o Botafogo, que eu percebi. Você acaba tendo dificuldades, você recua, espera, o resultado está a seu favor, você toma um gol, acaba sendo pressionado. Mas você não pode ter medo nessa competição. Você não pode ter dúvida nessa competição. Então, assim, quem venceu, quem passou o trator, é quem teve confiança. E é assim que tem que ser. Mas o jogo mais emblemático de todos foi o 0-0 entre Palmeiras e Porto. O Palmeiras criou muitas chances, poderia ter vencido. E já os comentários sobre a estreia do Verdão. Foi adversário mais difícil na teoria do grupo. Os encontros mais importantes do mundo acontecem em Nova York, especialmente os primeiros. Não conheço o Palmeiras, I'm sorry. Como assim não conhece o Palmeiras? O Palmeiras é o maior time do Brasil, é o time do século. O desconhecimento é compreensível. Afinal, foi a primeira vez que Palmeiras e Porto se enfrentaram na história. E logo diante de mais de 46 mil pessoas. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes. Palmeiras tem 16 milhões de torcedores. Não demorou e o clube português quis mostrar a que veio. O goleiro Everton foi acionado nessa cobrança de falta, mas o arqueiro da noite, como dizem os portugueses, foi outro. Nesse duelo de quase desconhecidos, quem deixou marca registrada aqui no estádio MetLife foi o goleiro Cláudio Ramos. Chamado às pressas depois da lesão do titular absoluto Diogo Costa, ele dificultou a vida do Palmeiras do primeiro ao último minuto. A qualidade ficou evidente nesse lance nos acréscimos do primeiro tempo. 3 defesas em sequência. Tentaram Estevão, Maurício e Richard Rios. Agora o sentimento é esse, frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim e nós temos que o aceitar. E imaginem, se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular. Se o goleiro não conseguia defender, a sorte ajudava o Porto. Piquerez levou a bola na área. Flaco Lopes mergulhou e mandou para fora. Depois, na cobrança de escanteio do Veiga, Murilo desviou de cabeça e a trave deu uma de Cláudio Ramos. A gente conseguiu impor nosso jogo, conseguimos ter um bom volume de finalizações, de ataques. Mas, cara, o que vem esse jogo é gol. E faltou isso pra gente hoje, então é melhorar cada vez mais, trabalhar mais para ter mais eficiência e seguir firmes e trabalhando para o próximo jogo. O Palmeiras viu o Porto ter poucas chances na segunda etapa. Fábio Vieira bateu pro gol e o Everton afastou o perigo com certa tranquilidade. Já o Palmeiras, ao todo, finalizou 5 vezes no gol e parou num profissional que quis mostrar ser um velho conhecido. É um arquero que lleva 5 anos no clube, que está capacitado para jugar, que lo ha hecho en partidos muy importantes a lo largo de estos 5 años. Entonces estábamos sumamente tranquilos que cómo iba a ser la actuación de él esta noche. O primeiro duelo do Verdão nesta Copa do Mundo de Clubes foi inédito. O próximo será um reencontro. Palmeiras e Al-Ahly vão se enfrentar pela 3ª vez. Agora, valendo muito mais. E as impressões do Cicinho, do Edu e também do Ronaldão na sequência. Muito bem, vamos falar do Palmeiras que empatou com o Porto 0-0, estreia na Copa do Mundo de Clubes, os detalhes, tudo na sequência. Agora aquela divisão de rede. Que eu estou curiosa, porque eu li tantas coisas diferentes, tantas análises sobre a estreia do Palmeiras. Aliás, um empate em 0-0. O Palmeiras teve muitas chances. Ronaldão, você começa. Uma nota. Cada um vai dar uma nota para começo de história. De 1 a 10, qual foi a nota da estreia do Palmeiras no Mundial? Pelo empate e tudo que envolveu ali, nota 5. Pelo nervosismo, né? Porque ali, num momento como esse, a gente fala o quê? Você tem que se preparar para um campeonato como esse. E foi feito. O Palmeiras foi antes, viajou antes, tá, aquela coisa toda. Você tem que dar o seu 100% ali. E você não pode errar. Olha, momento como esse, a bola
sambando dentro da área, você não pode errar. Porque essa bola, se ela cair no pé do Messi, ele não vai errar. E são jogadores que são o quê? Concentrados na carreira. Então ali o cara tá ligado. E o Palmeiras está indo para uma competição onde é a menina dos olhos do torcedor. Então você não pode errar. Você tem uma oportunidade e você tem que finalizar. Mas você não falou que o Palmeiras seria goleado? Eu achei. Eu achei porque e aí se não colocar foi. na balança. Mas depois eu comecei a ler e vi que o Porto estava cansado também. E não conhecia muito o Palmeiras. 49 não sabia o que jogos. ia enfrentar. Então foi isso que aconteceu. Então nota 5. Nota 5. Cicinho, a sua nota da estreia palmeirense. Bom, Renato, eu já vou dar um pouquinho mais de moral pro Palmeiras. Vou dar uma nota 7. Porque falando do Porto, teoricamente, né, na teoria, é o adversário mais difícil que o Palmeiras irá enfrentar nessa primeira fase. E o Palmeiras, sem o seu brilhantismo do melhor jogador, que é o Estevão, que não jogou bem, então dá para perceber que o Palmeiras ainda pode melhorar. Imagine, se o Estevão tivesse jogado bem, talvez o Palmeiras até teria vencido a partida com esse brilhantismo dele. Então eu vou dar uma nota 7 para a estreia, porque empatou com o Porto. Mas tem dois adversários que pode ser surpresa também. Pois é, Edu Dracena, pelo volume de jogo, pelo que produziu o Palmeiras, poderia sair da partida vitorioso. Qual é a sua nota? Renata, se aquela bola tivesse entrado, o Palmeiras tivesse ganho, nota 10. Mas como a bola não entrou, nota 8. Se meu pai não tivesse casado com a minha mãe, eu não era nascido. Por isso mesmo. Nota 8 pelo desempenho, pelo que o Palmeiras 8 com produziu. muita força aí. Não, De 8. vontade. Jogou muito bem, os jogadores corresponderam à altura. Era isso mesmo. Então é claro, goleou. Não goleou. Mas pra quem falou que ia ser goleado, 8 é como muito você próximo falou, da perfeição. Como o Cicinho falou, como o Cicinho falou e você que o Palmeiras ia ser goleado pelo Porto. Pô, o Porto nem deu 2 chutes no gol do Everton, entendeu? Então o Palmeiras foi superior sim, né, do início ao fim. É claro que o Porto teve algumas chances. Não quis jogar o Porto. Mas cansou. Quis jogar, então, o Porto jogou cansado. 49 jogos na temporada. O Palmeiras já jogou 35 desde janeiro aqui. Então eu vejo assim, o Palmeiras, pela estreia, o nervosismo, alguns jogadores realmente sentiram sim, mas é normal, né? Quem nunca sentiu numa estreia, principalmente no Mundial. Então o Palmeiras não é experiente, é campeão mundial, já foi 18 vezes. Potencial de melhora para o segundo jogo muito grande. Eu daria uma nota 7,5 entre o Edu e o Cicinho. Me surpreendeu positivamente. Acho que o Palmeiras, vai lamentar muito as chances desperdiçadas, mas de igual para igual com o europeu, mostrando qualidade, tem um elenco muito produtivo e nas substituições do Abel até melhorou o desempenho. Agora, vamos para Nova Jersey, lá está a nossa Gabi Guimarães trabalhando bastante, acompanhou de perto essa estreia palmeirense. Não veio o resultado positivo, a vitória, mas Gabi, a impressão do Palmeiras, essa sim foi legal para o torcedor, para a mídia. E aí, qual foi a temperatura? O pessoal aprovou, gostou, valorizou o Palmeiras? Sim ou não? Boa tarde, Gabi. Oi, Rê, ótima tarde para você também, para todos que estão ligados com a gente. O torcedor palmeirense poderia até ficar feliz, mas ficou pensando, meu Deus, quem chamou esse tal desse Cláudio Ramos? Quem chamou esse goleiro aí? O bom não era o Diogo Costa? O goleirão do Porto pegou tudo também. O Palmeiras, é claro, não teve a eficiência necessária, ficou no 0-0 aqui no estádio MetLife, que eu lembro a vocês, é o estádio que vai ser o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem, de 2026. Então a gente está vivendo uma prévia por aqui. Fato é que ontem foi o palco de Palmeiras e Porto que terminaram no 0-0 e a situação só não é tão complicada no grupo A, Rê, pra gente já projetar daqui para frente, porque Al Ahly e Inter Miami também empataram pelo mesmo placar, 0-0. Então no grupo A tá todo mundo só com um pontinho. E aí eu relembro a vocês os critérios de desempate. São eles: confronto direto, saldo de gols, gols marcados e depois cartões vermelhos e amarelos. Por que que isso é importante? Bingo para quem falou que o técnico Abel Ferreira nesta Copa do Mundo de Clubes já ia levar um cartãozinho amarelo. No segundo tempo,
tempo ele ficou ali, esperando. Quero fazer minhas substituições. Vamos lá, quarto árbitro, me ajuda. E aí demorou. O português fez aquilo que a gente já está acostumado, reclamou e tome o primeiro cartão amarelo deste Mundial para o técnico Abel Ferreira, que, é claro, quer deixar essa história para trás, este empate também para trás. E até por isso toda a delegação alviverde já está em Greensboro, lá na Carolina do Norte, nesta segunda-feira. O Verdão viajou logo depois da partida, já está lá na sua sede aqui nos Estados Unidos, dando início à preparação. O treino vai acontecer às 4 horas da tarde aqui nos Estados Unidos, ou seja, 1 horinha de diferença para o Brasil, e o Palmeiras dá início à preparação para o próximo jogo, que vai ser contra o Al-Ahly na próxima quinta-feira, também aqui no MetLife Stadium, 1 hora da tarde, no horário de Brasília. E é claro, aqui no Jogo Aberto a gente vai trazendo os detalhes da preparação do Palmeiras neste grupo, que tá tudo igual por enquanto. Rê. Tá ótimo, Gabi. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você volta e a gente bate mais um papo sobre a estreia do Palmeiras. Nem sempre leva ele muito a sério, porque ele é maluco, gosta de aprontar, muito criativo. Mas hoje o assunto é seríssimo. João Paulo Capelanes, aquele boa tarde pra você, porque o Zubeldia deu adiós. Saiu, deixou o São Paulo. E aí, Capela, atualiza o assunto, conta os bastidores, a decisão. Que coisa, hein? Feia coisa, recomeçar a semana desse jeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí. Beijo pra você, uma grande semana para meus parceiros aí no estúdio, pra galera que nos acompanha, telespectadores e internautas. É o seguinte, um dia quente, uma semana que tinha tudo pra ser tranquila, um mês pelo menos tranquilo, jogadores em férias, aquela história toda, mas Zubeldia não é mais o treinador de São Paulo. Isso aí já é oficial. Tricolor agora há pouquinho divulgou de forma oficial através de um comunicado que eu vou até aproveitar para ler um trechinho aqui, ó. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, dia 16 hoje, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando do São Paulo Futebol Clube. Eu até peguei os números aqui, ó. 85 jogos do Zuba comandando o São Paulo. Atenção, aos 44 anos, ele acumulou 38 vitórias, foram 27 empates e 20 derrotas. Atenção, não só o Zubeldia vai embora do São Paulo, como também Maxi Cubeiras, que era praticamente o técnico do São Paulo quando o Zubeldia estava fora, geralmente suspenso. Então o Cubeiras vai embora também. Carlos Grueso, Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Então a comissão técnica permanente do Zubeldia dá adiós. Tem uma situação importante. Qual é a multa rescisória? A informação que eu tenho, que eu consegui apurar, por mais que a diretoria não fale isso publicamente, a informação é de 3 salários mínimos. Estamos falando aí, junto com a comissão, 3 milhões, quase 4 milhões de reais. Fica aproximadamente aí entre esse valor. Então, a conversa é que foi de forma amigável. O que significa uma maneira amigável? Então não tenho que te pagar, tá tudo certo, bom voyage, vou te pagar só referente aqui aos dias e tchau, obrigado. E a informação importante é que Hernan Crespo já teria aceitado o convite do São Paulo. Só que tem uma informação importante em cima disso também. Na última passagem, primeira também do Crespo por aqui em 2021, que tirou o São Paulo da fila, conquistou o Campeonato Paulista, depois ele seria demitido por essa gestão do Casares, o que aconteceu? Ele sai do São Paulo, o São Paulo ainda tinha débitos com ele, o São Paulo foi acionado pelo Crespo na FIFA, porque o São Paulo não pagou aquilo que tinha que pagar. Agora a história é diferente, obviamente que se de fato ele acertar tudo bonitinho com o São Paulo, aquilo que ficou em débito lá atrás deve ser colocado também em contrato para agora. Mas a informação é, o nome mais quente para acertar com o São Paulo Futebol agora é justamente de Hernan Crespo, Renata Fã. Boa, Capela. Então vamos falar sobre essa especulação. Por enquanto, Hernan Crespo poderia assumir o São Paulo e, claro, tudo da saída do Zubeldia. Vamos começar o nosso debate. Boa tarde para você, João Pedro. Indignado, feliz, aliviado. São Paulo agiu bem, mal ao demitir Luiz Zubeldia? Tudo bem, Rê? Beijão pra você, meus amiguinhos também aqui no estúdio, toda a galera que nos acompanha de casa. Eu nunca vou ficar feliz com saída de treinador, né? Nunca feliz não, mas... Não, eu digo assim, a saída de um treinador mostra que o trabalho não tava dando certo. Nunca vai ser um negócio, nossa, saiu. Só que tava na hora, não tinha o que fazer. E a atitude do Zubeldia, a atitude dele de pedir pra sair, como tá sendo noticiado, que ele pediu pra sair depois do jogo contra o Vasco, mostra muito bem que ele foi correto aí. Não, que foi correto, cara. Essa decisão tinha que partir da diretoria. Se partiu do Zubeldia, mostra que ele foi coerente na história, foi correto. Você logo vai saber todos os bastidores, você sabe disso, não é? Chegam as informações.
Ronaldão, eu imagino que você tá muito triste que o São Paulo perdeu o treinador. São Paulo perdeu o treinador e gente escorregando no Mundial. A gente já viu esse filme, né, Bebedo? Beluguinha. Mandar um abraço pro pessoal do Mundo Novo aí, Gidenal, Jader aí, que torceram pro Palmeiras também. Mas não vai. E quem tá dando azar não somos nós, não. É aquela estrelinha. É aquela estrelinha que vocês colocaram. Falando que é Mundial. É Mundial, Beluguinha? Ah, o Beluguinha falou que não. Se liga na versão jovem, só que o São Paulo precisa de experiência nesse momento. Marco Aurélio Cunha, boa tarde. Surpreso com a demissão do Luiz Subeldia? Renata, boa tarde a todos. Surpreso não, como eu disse, aquele filme era marcado para morrer. Só faltava a data, né? Porque você constrói a carreira de um treinador. Como foi, Ricardo? É que o senhor falou mesmo, é verdade. Eu disse isso. Defendeu o tempo todo? Defendi o tempo todo porque eu acho que eu aprendi com um grande presidente da história do São Paulo que o melhor treinador que o São Paulo tem é aquele que está lá. E que a gente tem que trabalhar por ele, fortalecê-lo na dificuldade e estar apoiando a equipe o tempo todo. Óbvio, não estou dentro para saber quais são as circunstâncias, mas a mim, eu enxergo que a ordem veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Olha só, um contraponto a essa história é que o Fortaleza anuncia que Vojvoda continua. Opa. Não será destituído do cargo. Chico Garcia são gestões diferentes, princípios diferentes. E o Marco Aurélio Cunha foi muito bem quando ele diz que os bastidores falam por si só. Nem sempre aquilo que o mundo externo conhece é a verdade, a realidade do dia a dia. Boa tarde, menina Renata, boa tarde a todos. Mas você vê que não tem nem unanimidade e consenso entre os tricas do programa. Triucas. Do Triucas aqui, né? Já tá todo mundo, um pensa uma coisa, o outro não sei. Então imagina lá dentro do São Paulo. E parabéns à diretoria do Fortaleza. É muito difícil fazer o que a diretoria faz. Porque assim, segurar um treinador pressionado, como já foi em 2022, seguraram. E o trabalho do Vojvoda é reconhecido. Tá numa fase ruim, tá. Mas se existe convicção, tem que seguir. Cara folgado, se fosse brasileiro técnico, você ia falar pra derrubar. Você é assim, boa, Ronaldo, você boa. é assim. É isso aí. Infelizmente, um presidente, ele aparece, uma diretoria como um todo, todos aparecem na crise, na hora ruim. Quando alguém consegue conciliar ou estancar uma crise, aí é que mostra habilidade no cargo. Então, vamos esperar a sequência da temporada para poder até avaliar melhor a diretoria do São Paulo, Cicinho. Exatamente, Renata. Boa tarde aos novos amiguinhos, né, do segundo tempo e do programa. E assim, a gente vê o Fortaleza, uma diretoria que tem convicção e um treinador que tem culhão. No São Paulo, uma diretoria que parece que não tem convicção e um treinador que é pipoqueiro. Porque se pediu pra sair, nós estamos falando. Quer dizer que o Zubeldia não tem esse negócio aí que você falou? Não, assim, pipocou, porque qual outro cenário que vai favorecer ele a demonstrar o futebol no futebol? Mas é chato você ficar sendo fritado o tempo inteiro, né? Não, eu vejo muito mais como uma mas você quer ser treinador, quer mamar, mamão com açúcar? Eu também quero. O cara reconheceu. Aí eu quero ser treinador também. Não, ele ficou refém da palavra dele, porque ele falou o quê? Que ia ser campeão da Libertadores. Não vai não, Zubeldia. Não vai, já foi. Vai não. Isso daí, sabe o que é? É aquela questão do Boca lá, ou às vezes o Boca Juniors já tá na seleção aí. Lógico. Chegou, você abrir mão do dinheiro, você sair do cenário brasileiro aqui, tem coisas por trás. Eu acho que primeiro, Ulisses, a gente vai ter que confirmar. O São Paulo colocou no início da nota de comum acordo. De comum acordo. Depois a gente vai saber se o Luiz Subeldia que sair tinha alguma outra proposta, outro cenário, ou se o São Paulo também achou ótimo já liberar para começar outro trabalho. Enfim, não saberemos. Fato é que ele deixa o São Paulo. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Renata Fã. Boa tarde, o telespectador da Band. Nunca é de comum acordo, raramente é de comum acordo. Sempre um entra com o pé, o outro entra com a parada lá, que você já sabe, todo mundo já sabe. Então é o seguinte, é assim, é a vida. A vida é assim, a vida é assim. E demorou, menino. Demorou pra ir embora. Eu já terminei vários de comum acordo. Entendeu na parada. Demorou pra ir embora, o trabalho não era bom, só na Libertadores, se complicando, perdendo jogos que não podia perder, escalando mal, montando mal. Eu sempre fui contra e vai ser melhor pro São Paulo, né? Agora, esse negócio que você falou é perigoso, Cicinho. O quê? Ele não será campeão pela Libertadores. Pelo São Paulo, não.
Mas por outro time, talvez. Qual outro time? O Boca não tá nem na Libertadores. Mas ele pode assumir o time que esteja. Ulisses, tem uma seleção na parada aí. Pode pintar numa seleção. Também. E é bem mais tranquilo o trabalho numa seleção. Agora, Edu Dracena, quando o jogador lê esse tipo de nota, quando ele vê que o clube dispensa ou que o treinador pediu para sair, que o fim da linha chegou, como é que ele reage? Renata, boa tarde a todos, meus amigos. Eu acredito que 70% tá dando alegria, pulo de salto de alegria lá, porque aqueles que não jogam sempre não gostam do treinador, porque fala que não estou jogando, porque é o treinador, aquela coisa toda. Aqueles que estão jogando, né, vai ficar triste, porque vai sair o treinador, pode chegar outro treinador, e isso também acende a questão da competitividade entre os jogadores. Então, de repente, pode ser que o São Paulo possa ter um crescimento agora nessa reta final de temporada. E o capitão é quem posta o agradecimento. Valeu, treinador. Obrigado. Em nome do grupo. Em nome de todos, né? Alguns, E aí, Everton Guimarães, qual foi a sua interpretação da saída de Luiz Subeldia do comando técnico do São Paulo? Boa tarde, já estou sentindo sua ausência aqui. Para com isso, Olha o pelo tamanho amor da de criança, Deus, velho. avisa. Tamanho do cara. Buenas, muchachas. 50 tons de cinza. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. E um de vermelho. Ele tava, obviamente, ele tava numa freira, né? Frigideira no fogo e ele sapateando em cima do fogo alto. Ele já estava sentindo que tinha gente do próprio clube fritando, embora as pessoas negassem. Todo mundo acha sensacional o Simeone estar há mais de uma década no comando do Atlético de Madrid, mas aqui, na primeira crise, querem a cabeça do cara. É o que normalmente acontece. Aí começa a colocar a culpa no comportamento do cara, que o cara é muito ácido, que o cara é muito isso e tal, mas esquecem de olhar para a estrutura extra-campo do clube, né? A situação de dívida e de toda a bagunça interna do clube, que o elenco não é espetacular, é um bom elenco, mas não é um elenco espetacular, e acham que a culpa é toda dele. Então, nessa aí, ele viu que a parada poderia ser boa para picar a mula, como a gente diz por aqui. Então, eu adoro o Crespo, gosto do Crespo, tem uma passagem de título, inclusive, no São Paulo. Acho que o São Paulo acerta na escolha e o Zuba que siga a vida dele, né? Mas que estava sapateando na frigideira, pegando fogo, estava, e já faz muito tempo, inclusive. Acho que foi bom para eles o Beldia, que tomou a posição de pedir para sair, de comum acordo. E lá no São Paulo você pode ter certeza que tem um monte de gente agora dizendo, ufa, graças a Deus. Tá aqui o Sgarbi querendo falar mais, lógico que vamos falar dessa saída, mas o Capelani está acompanhando de perto, está apurando os detalhes. Já trouxe a informação que o nome da vez, a bola da vez agora é Hernan Crespo. Porteiro de velório. Capela, eu não imagino que, independentemente se o Subeldia pediu para sair ou se o São Paulo queria dar fim de linha para ele, mas com certeza tem algum nome engatilhado. Isso é fato, não é? Porteiro do Apocalipse. É assim, eu vou até falar uma sublinhadinha aqui, viu? Porque o Sgarbi, ele começou o programa murchinho hoje, né? Eu fico triste com a saída de um treinador. Pediu a cabeça do Subeldia toda semana aqui no programa, agora fica triste com a saída do Subeldia. Ah, pra lá, rapaz. Negócio seguinte, ó, pra falar do Crespo. Informação até do blog do São Paulo, pessoal que faz a cobertura diária do Tricolor, é que a carta A não era nem o Crespo, tá? A carta era o Juan Pablo Vojvoda, lá do Fortaleza. Mas como vocês falaram muito bem, ele não vai sair, pelo menos nesse primeiro momento. São Paulo se vê na correria, porque assim, gente, jogadores em férias, daqui a pouco tem representação, daqui a pouco volta aquela loucura da temporada. Copa do Brasil, Libertadores, etc e tal. Então, assim, o Crespo, ele foi um cara que já conhece o calendário, conhece o clube, conhece alguns atletas, conhece praticamente as instalações do São Paulo. Pouca coisa mudou de 2021, quando ele trabalhou aqui, para 2025, ano que nós estamos. Então, assim, existe esse débito com o próprio Crespo, que deve ser colocado em contrato também para que o São Paulo possa ir fazendo aí o abatimento dentro dos salários, de luvas e assim vai. Então a informação é essa. Não era a carta principal. Mas, já que o Vojvoda fica no Fortaleza, chegou o Crespo, até por uma questão financeira, gente. Vamos falar a grande verdade aqui. São Paulo tá batendo num teto de quase 1 bi de dívida. Não dá para sair no mercado e flertar com o Jorge Jesus, flertar com esses treinadores que passaram recentemente para cá. Então a informação é, São Paulo precisava de um fato novo, até porque eu entendo o medo dos caras de enfrentarem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tem que mudar o treinador para ver se dá um jeito nesse time aí, né, Rê? Deve ter sido por isso mesmo que ele foi embora. Claro, lógico, não é? Bom, cada final de era num clube, cada saída de um treinador e da sua comissão técnica
deixa um vazio, um hiato, uma lacuna, um buraco neste programa. É o fim dos Subelovers por aqui no Jogo Aberto. Pros triucas aí. Vai. Uma perguntinha. Deixa eu te falar pra você, amarelão. Eu sou amarelão. Luque de Maiás. Uma pergunta que mandaram fazer pra você desde quando você chegou. Qual? Presta atenção. E o Rames? Que fazer pergunta para eles, eu não sei. Crise nos triucas no programa. Marco Aurélio, quem vai escolher hoje? Quem? O representante da prévia é você. Ah, eu? Entre Marco Aurélio Cunha, Sgarbi ou Cicinho. Eita. E o técnico? Caramba. Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. Então, os dias do Zubeldia estão contados. Eu sempre acho que o treinador que está no clube deve merecer respeito, deve ser sempre apoiado. E eu não vejo essa necessidade de troca de treinador. Mas eu discordo veemente do doutor. Majestade, quem é esse? É o bobo da corte, ele só acredita no impossível. Ô, Sgarbi, qual é a chance do São Paulo ganhar a Libertadores esse ano? 9. Eita! E o técnico? Caramba. Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. Deste sol onde é o piso deste povo que eu amo. Cacau-só, cacau-só, cacau-só. Sois rei, sois rei, sois rei. Se preparem porque o pódio do Abel vai ser tirado pelo Zubeldia, novo melhor treinador de futebol brasileiro. Zubeldia. I love you. Que saudade que eu tava de ser um Zubalover, cara. Nossa, que saudade que eu tava de ser um Zubalover. Alguns momentos depois. Agora, Zubeldia, eu não vejo futuro contigo no São Paulo. O futebol tem um enredo, né? E nesse enredo aí, o Zubeldia estava marcado para morrer no fim do filme. Apocalíptico, hein, Marco Aurélio Cunha? Acabou essa era no programa de altos e baixos, de amor e ódio, tudo misturado. Quando vocês estavam dando uma trégua, eis que acabou a história dele. Fim de linha para o Zubeldia, que tem outros planos, o São Paulo também, Marco. Eu lamento muito toda a saída de treinador. É sinal que o trabalho foi bom até enquanto durou, vamos dizer assim, né? Acho que um clube é estável quanto mais tempo tem o seu treinador. Haja visto o Palmeiras, o Fortaleza. Existem clubes que conseguem manter seus treinadores em períodos difíceis. Outros não têm essa habilidade. Eu gosto do Zubeldia, defendi o Zubeldia, continuaria defendendo o Zubeldia, porque, por incrível que pareça, ele vai muito bem nas Copas e vai mal no campeonato de pontos corridos, né? Algo tem que ser feito ali para engrenar essa questão do ponto corrido. Por isso que tem coordenador técnico, por isso que tem auxiliar técnico, tem diretor de futebol, para que contribuam para que o treinador dê o seu melhor ali naquele momento, né? E, infelizmente, é mais fácil sempre trocar um treinador e buscar uma nova solução do que consertar o que está em casa. O problema do São Paulo, na minha opinião, também é que o DM esteve cheio, acima até da capacidade ao longo dessa temporada, de janeiro para cá. E isso prejudicou muito, com certeza, o trabalho dele. Não é a única desculpa, mas eu vejo como um empecilho, Sgarbi. Total. O Zubeldia, o doutor falou, parece um cara gente boa, eu gostava até do perfil dele enérgico ali, só que o trabalho não era bom. Esse ano, principalmente, o trabalho do Zubeldia esse ano era ruim no São Paulo, ruim. Ele tem, para ver os cartões. O cara tomando cartão, sendo suspenso, prejudicando o São Paulo nisso. O trabalho não era bom. E na Libertadores? O São Paulo contra times de Série A, eu não me lembro aqui de 3 jogos bons do São Paulo contra times de Série A, tá? Não me lembro. 2 jogos, se bobear, é muito até, contra times de Série A. Ganhou do Corinthians ali no Paulista e do Mirassol. Aí com o Santos teve uma vitória no Brasileiro. Esse foi o título, né, do São Paulo. Ganhar do Corinthians, Você tá comemorando o Paulistinha como se fosse Copa do Mundo. E não é. Mas parabéns. Só que o trabalho não era bom. Então chegou um momento, e já estava meio escrito isso. Se era para trocar, tinha que ser agora. Agora, no momento que tem uma parada milagrosa pro São Paulo, senão já ia chegar um treinador agora na fogueira, pro cara treinar, pro cara dar um preparo pros jogadores, colocar seu sistema de jogo. Eu penso isso. Só que o questionamento tem que continuar na diretoria do São Paulo, nos jogadores do São Paulo, que muitos não estão jogando nada esse ano. Departamento médico, e aí? E aí?
Os jogadores se machucando, E aí, tá demorando cheio. pra recuperar, preparação física de São Paulo, e aí? Os caras se machucando também toda O hora. departamento médico não machuca. Não, mas tem que recuperar, então. Mas tem que recuperar, não. Mas pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal São Paulo a forma que tá. Jogadores lesionados, preparação física, jogadores muitos que também tinham que estar jogando bola, chamando a responsa, não estão. Então, e aí? Muita reclamação, porque é muito fácil. muito isso. cartão. E é muito fácil agora cair tudo no treinador, que tinha que sair. Eu falei que tinha que sair. Tava na hora de sair. Não estava dando certo. Só que é muito fácil cair tudo nele e esquecer de problemas na diretoria, que são muitos, jogadores também, que são muitos, departamentos, que são muitos. Então agora tem que ser uma mexida geral aí, eu penso isso. Cicinho, você falou aqui antes que tinha um nome para sugerir para comandar o São Paulo. O Hernan Crespo, segundo o Capelanes, é aquele que está mais na vitrine, é o nome comentado no momento. Você iria por essa linha ou tem uma sugestão diferente? Não, Renata, eu não iria por essa linha não, porque eu acredito que o momento do São Paulo é momento de dar oportunidade para quem conhece. Vamos lá, nós estamos falando de conhecimento de grupo e estamos trabalhando com os jovens. Por que não dar uma oportunidade para o Alex de Souza, que já trabalhou na equipe de base, hoje saiu da Turquia e conhece a juventude? Cabeção? Quem que... Exatamente. Boa, eu também concordo, eu concordo. Parabéns, Cicinho. Porque você vai trazer o Crespo, você vai trazer grandes jogadores? Nossa. Quais jogadores você vai trazer para trabalhar com o Crespo? Boa. O Alex é o quê? É um cara que conhece... Vários jogadores saíram da base, ele trabalhou com os jogadores na base, o quê? Oportunidade. Há um tempo atrás eu falei do Felipe Luiz, falaram que eu era doido. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, hoje no DM tem jogadores acima de 30 anos, como o Oscar, como o Lucas, o Luiz Gustavo, não é? O Marcos Antônio, eu não sei exatamente qual é a idade dele, mas o Caleri. Então, o São Paulo tem vários problemas. Quando esses jogadores estiverem à disposição, seja de um técnico que é promissor como o Alex ou de um mais experiente, porque o Crespo, ele ganhou o Paulistão. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é assim, no começo da temporada, a diretoria diz o que nós queremos para o ano. Se mata, joga a vida, ganha esse estadual. Tem gente que diz isso. No Corinthians disseram. E no São Paulo do Crespo é assim. Só que depois ele caiu na Copa do Brasil, ele caiu na Libertadores e ele era 13º lugar quando ele foi demitido no Campeonato Brasileiro. Então, nem sempre a gente pode olhar só para um lado. O Subeldia nas Copas fez o papel dele muito bem. Só que aí, Ulisses, quando a gente olha para a questão do brasileiro, é horrível. E eu falo por experiência própria. Meu time está no Z4, é horrível. Ah, pode ser que saia, pode ser que melhore, mas ninguém quer pagar para ver, né? Ô, Renata, o que acontece é o seguinte, é simples você analisar. O Zubeldia, a gente criticou demais. Eu gostei muito do Alex. Eu gostaria de ver o Alex comandando um time grande do futebol brasileiro. Concordo com você, Cicinho. É um cara que conhece, que sabe a base do São Paulo. Essa base do São Paulo inteira, ele trabalhou, foi campeão, revelou jogadores, revelou Beraldo. Então é um cara que, de repente, chega com uma outra filosofia e consegue fazer esse time jogar e será respeitado pelo Lucas, pelo Oscar, pelo histórico que ele e Alex têm. Então eu concordo plenamente com o Cicinho, achei ótimo. Em relação ao Zubeldia, já existiu um desgaste muito grande. O treinador é o seguinte, eu perdi meus principais jogadores. O que ele tem que fazer? Eu vou proteger minha zaga, vou empatar o jogo 0-0, vencer de 1-0, porque é a única alternativa que eu tenho para jogar. Mas o São Paulo perdeu seus principais jogadores, caso específico do Lucas, mas teve o Lucas Ferreira, que surgiu muito bem, entendeu? Teve um menino, centroavante, que fez gol pra caramba na Copa São Paulo. E que Francisco. E quando entrou, fez gol. Mas é um cara que toda hora tá no banco, não tem oportunidade para nem sair jogando como titular e deveria ter essa oportunidade. Saiu jogando contra o Bahia, né? Só que perdeu o jogo, aí as pessoas já descartam. Mas um jogo, uma sequência, né? Então você vai julgar um atleta por um jogo. Tem uma sequência de trabalho para dar confiança nele. Entendeu? Então eu acho que o Alex seria um grande nome e revolucionário para conduzir tecnicamente o time do São Paulo Futebol Clube. Já Chico Garcia, Edu Dracena, Ronaldão, Everton, todo mundo fala sobre essa situação do São Paulo sem o Subeldia, que em comum acordo deixa o São Paulo. E seguiremos gigantes lá no YouTube do Jogo Aberto, vem! Chico Garcia, estamos no YouTube. Eu quero a sua opinião primeiro sobre a saída do Subeldia e quem deve ser o novo técnico são paulino. A saída é meio inevitável, né? Por tudo que a gente falou. Eu acho que até na Libertadores ele conseguiu encontrar soluções. A gente falou aqui dos desfalques. Eu acho que ele conseguiu, no meio de
todo o emaranhado de situações ali, promoveu o Lucas Ferreira, tem o Rian que poderia receber mais chances, sim, mas o próprio menino Luca, né, que fez um gol importante, ganhou todos os jogos fora, nem o São Paulo do Tele tinha conseguido isso, mas realmente no brasileiro, e não era só pelos resultados, né? A gente falava que o Zubeldia, em termos de escolhas, comportamento, expulsões, diretoria nunca dando respaldo, a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. O doutor foi cirúrgico quando disse ele está marcado para morrer no final do filme. A gente só não sabia quando. Sobre o Crespo, é bom refrescar a memória, você foi bem quando você disse ali, né, que ele ganha o Campeonato Paulista e foi uma exigência, foi uma missão dada a ele, ó, a gente precisa ganhar o Paulistão, o clube não ganha desde 2005, se não me engano, 9 anos... 12, né, desde na verdade, título, né? Isso, título 9 anos sem ganhar e o Paulista desde 2005 que não vinha. Ele ganha o Paulista, mas, gente, o Campeonato Paulista de 2021, ele foi na volta da pandemia, na retomada das atividades, muitos jogos aconteciam de 48 em 48 horas, ele simplesmente estourou o elenco, ganhou o Paulista. Só que isso teve um reflexo ali na frente. Ele começou a ter o mesmo problema que o Zubeldia, muita gente machucada, e aí começou a se atrapalhar no Brasileiro e foi demitido por isso. Então, eu acho que o começo dele foi excelente. E essa imagem deixada faz com que ele volte agora. Boa, Chiquito. Voltamos. Estou aqui assumindo momentaneamente o lugar do Ronaldão, porque você tem um recadinho, né, Rona? Já, Zubeldia saindo do São Paulo, quem deve ser o novo técnico? E o Palmeiras 0-0, estreia no Mundial. Já eu quero a opinião de todos. Vai, menino. Que fazem Triucas, meu Deus do céu. Vou passar a bola para o Everton Guimarães, porque muita gente dizia, ok, fez uma boa campanha na primeira fase da Libertadores, mas era um grupo fácil, tinha o Libertad, o Aliança Lima e o Tajeres. Everton, independentemente de campanha ou não, fato é que os rumos do São Paulo serão diferentes. E qual é a sua sugestão? Quem deveria assumir o São Paulo neste momento? Então, Renata, se olharmos para o que você acabou de dizer da Libertadores, faz sentido. Quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, né, aí você entende que, de fato, a campanha é preocupante. Um ponto à frente do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é exatamente o Internacional. E aí, isto posto, de fato, não tem nada de extraordinário. Então, já que ele não é mais técnico do São Paulo, sugiro que o Crespo feche. Já conhece o clube, ganhou título no clube, é um cara respeitado, um bom treinador, né? Então, eu acredito que possa ser uma boa alternativa. Porque se olharmos para o que o mercado tem à disposição hoje, sinceramente, não tem grandes treinadores disponíveis. Ou então faz uma aposta, aliás, aposta não, faz uma escolha e traz um treinador muito grande. Esse treinador muito grande vai custar muito caro, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Então a melhor alternativa, de fato, acho que pode ser o Crespo. Olha só, agora eu vou inaugurar uma nova modalidade aqui de palpite. É o quase palpite, porque eu fui de empate pro Palmeiras, só falei 1-1. Mas, gente, era o Porto, era um time europeu, era aquele apontado como o mais difícil. Todos estão cansados na Europa. Imagina o PSG, que foi até a final da Champions e meteu 4 no Atlético de Madrid. Então, Abel Ferreira, o espaço é todo seu. Começou sem vitória, mas também não perdeu pro Porto. Não fez então, gol, hein? calma. O problema é que o estádio é muito, muito grande. 46 mil pessoas num estádio, na minha opinião, é fantástico. Acho que as pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes. Palmeiras tem 16 milhões de torcedores e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portanto, hoje, como tu disseste bem, a maioria era nossa, estávamos a jogar em casa, um sentimento de orgulho, porque sabia que a equipa... Eu não sei se vamos jogar contra equipas melhores ou piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo. Quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Quando as equipas não estão tão bem preparadas nas bolas paradas, nós também somos fortes nesse momento. Eu já disse várias vezes, nós não somos...
excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos. Frustração pelo resultado. Se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular. Sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. O titular é o Diogo Costa, goleiro perfeito, não é? Que estava na final da Nations League lá por Portugal. E aí vai o Cláudio Ramos e faz 2 defesas incríveis, é ajudado também pelo Francisco Moura depois. Então o Palmeiras teve 3 chances em sequência, não é? A primeira eu até acho que o Estevão atrapalha o Richard Rios, aí o Maurício vem, tenta mais uma defesa do goleiro, isso no final do primeiro tempo, e aí depois o Richard Rios vai para mais uma e aí o defensor tira. Então ali acho que foi o momento mais emblemático. Se o Palmeiras vira esse jogo vencendo por 1-0, poderia ter outra postura e teve uma ótima postura. Acho que até o segundo tempo do Palmeiras, Edu, foi melhor que o primeiro. Gostei muito do jogo do Palmeiras, Renata, porque no Mundial, uma estreia, todo mundo vendo, e você pegar um time europeu, que muitos assim falaram que ia ganhar do Palmeiras, o Palmeiras jogou de igual para igual, né? Teve mais chances claras de fazer o gol, só que acabou não tendo a felicidade de concluir da melhor forma possível. Então eu vejo assim, ainda o Palmeiras tem ainda um lastro para crescimento. Ainda a gente vê que alguns jogadores não conseguiram desempenhar o que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil. Então eu vejo que o Palmeiras, tirando a estreia, tirando o nervosismo, o segundo jogo já vai ter um pouco mais de tranquilidade. E outra, eu vou falar assim, o Andurenho, matemático. Quem? Matemático, deixa o jogo correr, irmão. Tá parecendo aqui o futebol brasileiro. Martínez. Não, igualzinho. Parando toda hora o jogo. Deixa o jogo correr, não é futebol europeu. Não, deixa o jogo correr, toda hora faltinha. Você quer levar algum, tá louco? Quer levar algum juiz do Brasil para ajudar lá? Pelo amor de Deus, aí a gente reclama aqui do árbitro brasileiro. Só chora, velho. Lá também tem Isso é muito ruim bom, também. Né? Porque a gente reclama toda a rodada aqui, pra você ver como não é só no Brasil, não. Mas aí você vê em alguns jogos, o juiz deixou o jogo correr. Não marcava porque vai ter muitas não. nacionalidades, né? Diferentes orientações, diferentes confederações. A culpa é do juiz, não é culpa do juiz, não. Gostei da postura do Palmeiras. O Palmeiras foi agressivo. Só um pouquinho mais de tranquilidade para finalizar. E eu acredito muito. Ajuda aí, Cicinho. E o Abel tem um plano. Eu confio muito no trabalho do Abel, diferente de outros times. O Palmeiras, discurso do Abel, discurso do Palmeiras, tinha que ter jogado com um time sem goleiro, né? Pra fazer gol. O goleiro não pode pegar mais. Estão brigando com o goleiro reserva. Vocês estão brigando com o goleiro reserva. Mas eu confesso que eu estava curiosa para ver qual seria a formação inicial do Palmeiras, Ulisses. Porque ele escolheu a zaga que é de confiança, Gomes e Murilo. Os 2 laterais, o Giai vinha sendo muito elogiado. O Piquerez é um titular absoluto, não é? O Everton, um goleiro super preparado. Mas ele escolheu o Aníbal Moreno, que já foi titular assim, absoluto por muito tempo. E jogou bem. Ao lado do Richard Rios, que eu não sei se volta nesse Mundial para o Palmeiras, porque acho que o futebol europeu deve estar de olho nele. Ele foi de Maurício, que acho que em alguns momentos esteve melhor mesmo que o Veiga na temporada, mas o Veiga entrou muito bem no segundo tempo, não é? E aí ele faz aquela função de ali no lado direito com o Felipe Anderson, o Vitor Roque, que ainda não foi aquele Vitor Roque que se espera, e o Estevão, que eu acho que até foi eleito pelo público como o melhor jogador em campo, mas não foi a melhor partida dele, Ulisses. Eu acho assim, Renato, um erro do Abel que eu vi nesse jogo. Eu transmiti o jogo pela Rádio Bandeirantes e o erro que eu vi do Abel foi o seguinte, o Estevão na esquerda. O Estevão é direita, cara. O Estevão joga na direita, puxa a bola para dentro, bate de perna esquerda, vai para cima. Quando o Abel coloca o Maurício mais na direita e desloca o Estevão para a esquerda, ele tira um pouco do brilho do Estevão. Então o Estevão é um jogador para jogar ali na direita. Eu acho que o Abel tem que corrigir isso aí. O Palmeiras foi muito bom. A bola mas isso dá para corrigir dentro de campo, não precisa nem fazer mudança. Mas ele fez isso. Não queria, ele fez isso. Em determinado momento do jogo, ele fez isso, ele chegou a fazer inverte. Isso. Mas assim, a bola do Palmeiras não entra. Renato, é um negócio desesperador. Teve um lance, 3 chutes. Será que os secadores, tipo Ronaldão, será que isso aí tá fazendo efeito? Não é possível. 3 chances numa mesma. 500 mensagens no celular. Deixa eu falar o que tá acontecendo. 500 mensagens ele mandando. Sabe o que tá acontecendo, Ulisses? Agora, bem-vindo ao clube. Sabe aquela estrelinha que eles colocaram na camisa falando que era mundial? Tá dando um azar desgramado. A bola não entra. Aí eles falam que a gente tá secando. 500 mensagens o Ronaldo mandando no jogo.
Com o secador na mão e com o controle remoto. Na verdade, um chute... Entendeu? E na moral, Ronaldo, Cicinho. E na moral, e se tivesse o quarto chute, não ia ver com o secador da televisão, rapaz. Já eu vou perguntar pra vocês, não agora, eu vou perguntar quais dois clubes se classificarão desse grupo. Já, hein? Porque tá tudo em aberto. Que eu lembrei disso aqui. Vamos pro YouTube? Melhor não falar. Todo mundo de férias, né? Todo mundo de férias. Palmeiras, seguimos em Palmeiras. Marco Aurélio Cunha, a sua avaliação dessa estreia 0-0. Palmeiras criou muitas chances, teve um ótimo volume de jogo, quando substituiu atletas, manteve a postura, foi pra cima, mas não furou a retranca adversária e um time europeu, o Porto, que era o mais aguardado. Eu vou discordar parcialmente da opinião, porque eu acho que não foi de igual para igual o jogo. O Palmeiras foi muito melhor que o Porto, muito melhor. No segundo tempo, o Palmeiras amassou o Porto. O Porto não conseguia controlar a bola defensiva, no que tirava uma bola da área, dominava na intermediária, o pós-perda. Então já dá o título. O pós-perda do Palmeiras era espetacular, já recuperava a bola. Nossa, foi bem, pouquíssimas vezes o Porto conseguiu ultrapassar a linha do meio-campo e jogar na zona de ataque do seu ataque. Pintou campeão, viu? Não, doutor, é os secadores, doutor. O Bayern que foi mal, pelo visto. Agora, impressionante a diversidade de opiniões, hein? Agora, olha só. Você achou que foi mal o Palmeiras? Não, eu não sou palmeirense, não sei se sabem disso, mas o Ronaldo tá de fralda era mesmo. só que faltava, ele tá né? desesperado. Aquela bola. Ele não consegue admitir. 500 mensagens. Ninguém foi o pai do jogo. Agora o Bayern meteu 10. Eu falei que foi Tá, mas era um Auckland, sim. Eu fiquei... Paris Saint-Germain. Eu Paris Saint-Germain. Aí o Ronaldo tá inventando. Palmeiras que jogou bem. Eu não falei que foi um baita de um jogo. Eu falei que o Palmeiras não jogou muito melhor. Se o senhor não falou, eu falo. Isso que eu falei. O Palmeiras humilhou o Porto, irmão. Era pra esse jogo ser uns 2-0 Palmeiras. Isso aí, O Palmeiras tem que lamentar. O cara, quando vai dormir, deve ter pensado, nossa, olha a chance que criamos. Olha quantas vezes chegamos no gol do Porto e não fizemos. O Everton fez defesas importantes. As chances mais duas. claras foram do Palmeiras, mas o Porto também chegou. No Mundial. Tanto que o Everton foi muito bem. Gente, mas você acha que não ia chegar? Como é que você pensa num jogo que o Porto vai ficar 90 minutos esperando o Palmeiras? O goleiro tá... Só que o ponto é, todo mundo falava, não, quando pegar um time médio da Europa, um time que não tá, nossa, vai tomar massa. Óbvio que não. Palmeiras mostrou ser nível pra bater de frente. Não, muita gente falava assim, vamos ver se consegue se classificar em segundo. E não sabemos. Aliás, eu quero só uma perguntinha. Quais são os dois times desse grupo pra vocês que classificam depois da estreia? Cicinho. Palmeiras e Inter Miami. Ulisses. Palmeiras. E a declaração do presidente do Porto foi péssima hoje, né? Vocês viram? Tinha um monte de jogador que não queria vir disputar esse Mundial pedindo então, férias. Tá vendo? É isso que o time do doutor falou aí, que jogou bem. É brincadeira. Mas pra mexer com o elenco dele, né? Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto passam. Edu. Palmeiras e Al-Ahly. Chico. Pra mim ainda Palmeiras e Porto. Marco. Palmeiras e Porto. Respeitando os árabes, porque eles são difíceis. Capelanes, quem passa nesse grupo pra você? Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al-Ahly e Porto. E você, Ronaldão? Então, os caras estão esquecendo do Messi. Por exemplo, o Messi aposentou. Jogar sozinho? Messi aposentou, Luiz. Deixa eu falar com vocês. Porto, depois da chacoalhada que o presidente deu aí, porque os caras não queriam jogar, o Ulisses foi bem. Por isso que o doutor falou que o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem, porque os caras não queriam, doutor. Colocaram o goleiro reserva. Se coloca o terceiro goleiro, então, ele ia fazer o gol nos acréscimos para o Porto. E o Palmeiras nunca venceu o Porto na história. Nunca. Não precisa vencer o Porto. O quê? Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. E o Palmeiras como é que chama vai o time vir do sem Messi? fazer gol, Como é que chama o time do Messi? O que vai acrescentar? Chama Grêmio Miami. O que vai acrescentar ter ganho do Porto? No Grêmio mesmo, ele aparecia o Soares. No primeiro jogo não apareceu. Esse Soares nem foi jogar. E aí, Sgarbi? O Soares é ruim. É ruim mesmo. Palmeiras e Al-Ahly. Voltamos. A mídia repercute esse jogo do Palmeiras com o Porto. Olha o A Bola, que é considerado o principal jornal por lá em Portugal. Dragão pouco criativo sobrevive à investida verde.
Olha só, reconhecendo que o Palmeiras foi muito bem. Um bom Palmeiras deixa o Porto escapar vivo na estreia de Gabri Veiga, espanhol que era do Celta, foi ganhar dinheiro no mundo árabe. Esse aqui é o Marca, ó, o Marca, a gente sabe que acompanha de perto tudo. Então, muita gente exaltando que o Palmeiras teve o seu momento. E aí, ó, Palmeiras mereceu mais, o AS da Espanha, outro jornal bem tradicional por lá. O jornalista foi o Chiari que escreveu essa matéria aí. Foi. E o Marcelo? Qualquer equipe poderia ter levado os 3 pontos e Fábio Vieira. Isso é a opinião, não, mas jogador do Porto. Eu quero ver uma opinião de alguém do Palmeiras também, né? Bom, voltamos lá para Nova Jersey. A Gabi Guimarães está acompanhando esse pós-estreia do Campeonato Mundial do Palmeiras. Ô, Gabi, essa Copa do Mundo de Clubes, ela é complicadíssima. Tem grandes times, principalmente os europeus. Mas muita gente achava que o Palmeiras não sairia vivo enfrentando o Porto. E um empate onde a opinião geral, ou principal, é que o Palmeiras foi melhor. É verdade, Rê. O próprio técnico Abel Ferreira disse isso. Primeiro, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Agora sim, no nosso debate. O próprio Abel Ferreira falou isso depois do jogo, dizendo que o Palmeiras foi superior. Ele lamenta, é claro, o empate. Agora, em relação futebol europeu, na coletiva pré-jogo, aquela que aconteceu no sábado, o Abel até deu uma ironizada nisso. Estranhamente, né? Um treinador europeu aqui no futebol sul-americano disse assim, gente, o campo é retangular igual, a grama também é verde, então vamos jogar de igual para igual. E aí fica o debate, se o Palmeiras foi realmente superior ou só realmente foi competitivo diante do Porto. Fato é que o resultado final foi 0-0, vocês começam a projetar agora o que vai acontecer nas oitavas de final. É muito competitivo mesmo, a gente não sabe se o Palmeiras vai avançar, como vai ficar esse grupo A. E o cruzamento é o grupo B, que tem ninguém menos do que o PSG, que meteu 4-0 em cima do Atlético de Madrid. O último destaque que eu acho que vale trazer pra gente aqui, daqui 4 horinhas o Palmeiras começa a treinar lá em Greensboro, na Carolina do Norte. E é interessante ficarmos de olho no Paulinho. Isso porque a gente vem falando das condições físicas desse jogador, que foi contratado especialmente para esta Copa do Mundo também, e que entrou aqui no MetLife ontem aos 25 minutos do segundo tempo. Depois do jogo ele disse o seguinte, que essa lesão ela é grave no sentido de não ser comum no futebol e que é preciso cautela, porque em alguns momentos, se a intensidade aumenta, pode aparecer um pouco de dor e isso atrapalha no dia a dia. Essa declaração do Paulinho vai ao encontro, Rê, do que a gente vem trazendo aqui no Jogo Aberto na última semana. O Paulinho tem condições de jogo, não à toa ele entrou em campo aqui no MetLife, mas não está 100%. A ver qual vai ser a participação dele no treino do Palmeiras de hoje, que vai acontecer às 4 horas da tarde, aqui no horário dos Estados Unidos. Rê. De olho, obrigada, Gabi Guimarães, nossa correspondente lá na Copa do Mundo de Clubes. E agora vamos falar com o Capelani. Gente, parece que tem acerto no radar, é isso, Capela? Uia! Inclusive, estou no celular aqui, Remo. Informação importante, futebol é aquela loucura, mas a informação é a seguinte. Detalhes, isso aqui, ó, separando o Crespo de assinar com o São Paulo. Informação que eu apurei agora, ao vivo, no Jogo Aberto, é o seguinte. Crespo já estaria acertando bases contratuais, salariais, tudo bonitinho, com um contrato não até o fim desse ano. Seria até o fim do ano que vem. E aí, a dívida que o São Paulo tem com ele seria diluída durante esse período. Então, a informação é... Crespo está a detalhes de voltar ao São Paulo, contrato pela informação que apuramos até o fim do ano que vem e a dívida que o Tricolor tem com o treinador diluída durante todo esse período. Renata. Muito obrigada por essa informação. Hernan Crespo, muito próximo de ser anunciado como novo técnico de São Paulo. Os detalhes podem melar, a gente conhece futebol, uma coisinha ou outra, mas por enquanto essa é a informação, Cicinho. Seja bem-vindo, Crespo. Mas eu acredito que ele vai encontrar muitos problemas, porque o São Paulo também precisa de novos jogadores, porque os que estão aí também não estão correspondendo, não. É pouco. E o Alex, que a gente falou, acertou com o Operário de Ponta Grossa. Então, cada um para um mundo diferente. Eu concordo com o Cicinho. São Paulo precisa contratar também. O problema é que o dinheiro, cadê? La Plata.
E vai ter que pagar a rescisão, ou não, né? Não, já teria que pagar. Vai ter que acertar mais rapidinho essa dívida com o Crespo, isso sim. Tá, liga pros jogadores que tá Será que devendo aí. depois de 2 anos vai trazer o Zumbildi e pagar a rescisão também? Tem nenhum grande jogador que o São Paulo tá devendo e faz igual o Crespo? Sei lá. Não quer voltar, não? É, mas a gente vai acompanhar de perto essa movimentação no mercado. Muito tímidos os clubes por enquanto. Ninguém anunciando grandes reforços. E é o que mais a gente vê como necessidade. Olha só, o Jogo Aberto fica por aqui. Capela, um beijo pra você, um beijo pra todo mundo. Uma ótima tarde. O Neto chega com os donos da bola. Até amanhã, a partir das 11 horas aqui no Jogo Aberto. Tchau, Brasil!